Boa noite. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 17. Nós vamos ler um versículo de Apocalipse, capítulo 17, e vamos pedir que Deus fale ao nosso coração aquilo que for da sua vontade. Apocalipse, capítulo 17, nós vamos ler apenas o verso 14. Apocalipse 17, 14. Antes de ler o texto bíblico, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Querido eterno Pai, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez estar nessa igreja, uma igreja que sempre nos recebe com tanto carinho, mas que está reunida essa noite não para escutar um homem, mas para escutar o que a tua palavra tem a dizer. O grande objetivo hoje, Santo Deus, poderíamos estar descansando mais um pouco em casa, mas quando decidimos vir à igreja é porque decidimos que esse seria o melhor lugar para ter um encontro contigo, para enfrentar a semana desconhecida que nos aguarda. Então, por favor, Santo Deus, nos ajuda a ter a certeza e a segurança de que o seu Santo Espírito está aqui entre nós e que Ele está procurando aqueles corações que realmente querem ouvir a Tua palavra essa noite, para que ao final tenhamos a certeza de que ouvimos o que um homem falou, mas na verdade foi a palavra de Deus que chegou ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 17 é um dos capítulos mais importantes, não apenas do livro do Apocalipse, mas de toda a Bíblia. O capítulo 17 do Apocalipse é o último capítulo da Bíblia em que o inimigo ainda tem algum tipo de vitórias ou possibilidade de atacar o povo de Deus. O capítulo 17 é o último capítulo da Bíblia em que Satanás e os poderes do mal ainda atacam o povo de Deus, ainda ferem o povo de Deus, ainda perseguem o povo de Deus. Depois do capítulo 17, nunca mais o inimigo é apresentado tendo vitórias ou tendo possibilidade de atacar e ferir o povo de Deus. O capítulo 17 é o último capítulo da Bíblia em que o mal ainda ataca e persegue. No capítulo 18, já vem o anúncio da queda da Babilônia. Babilônia é um termo bíblico para os poderes do mal que atacam e perseguem o povo de Deus. Depois vem o lamento dos admiradores da Babilônia, a ruína completa e definitiva da Babilônia. Capítulo 19, as bodas do Cordeiro. Cristo vence a besta e o falso profeta. Os 1000 anos e a ressurreição. Satanás é solto e derrotado. O juízo de Deus e o capítulo 21 e 22, o novo céu e a nova terra. Então, o capítulo 17 está na Bíblia num momento muito importante e por um motivo muito importante, para nos lembrar que o mal vai chegar ao fim. Toda vez que o mal se levantar para atacar a tua vida, obrigado. Toda vez que o mal se levantar para atacar a sua vida, toda vez que o mal se levantar para ferir você, você tem o direito de voltar para Apocalipse 17 e mais uma vez relembrar: o mal vai acabar. O mal vai chegar ao fim, o mal vai ser derrotado. Se você ler o capítulo 17, você vai perceber que nesse capítulo ainda, como eu disse, o último capítulo da Bíblia, que isso ainda é apresentado, Satanás ele vai perseguir o povo de Deus, Satanás ele vai ferir o povo de Deus. Aqui diz que ele vai atingir todas as nações. Aqui usa um termo que diz que esses poderes do mal como que vão se embriagar com o sangue dos santos. É uma maneira bíblica de dizer que ele será duro, que ele irá perseguir, que ele irá atacar o povo de Deus, que ele irá ferir o povo de Deus, que ele irá se levantar contra o povo de Deus. Mas olha como é apresentado o verso 14, Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra quem? Aí está falando desses poderes do mal que se unirão para atacar o povo de Deus. Então, se você ler todo o capítulo, você vai ler o inimigo e seus poderes do mal atacando o povo de Deus, buscando destruir o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, derramando o sangue do povo de Deus. Mas no verso 14 diz assim: pelejarão, ou guerrearão, ou lutarão eles contra quem? Aí você tem que fazer uma pergunta: o Cordeiro é Jesus Cristo. Aí você tem que fazer uma pergunta: peraí, eu li todo o capítulo e o capítulo falava do inimigo lutando contra o povo de Deus, guerreando contra o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. E por que é que no versículo 14 diz que ele vai pelejar não contra o povo de Deus, mas contra quem? Contra o Cordeiro.
Aqui está uma das coisas lindas do livro do Apocalipse. O Apocalipse está dizendo, todas as vezes que o inimigo se levanta contra o Filho de Deus, na verdade está ferindo e atacando Jesus Cristo que te ama. Nada nunca vai te atingir sem primeiro passar pelo Cordeiro. Quando Satanás se levanta para atacar o teu casamento, quando Satanás se levanta para atacar a tua vida, quando Satanás se levanta para ferir você, na verdade é uma tentativa de ferir Jesus Cristo. Lá no Éden, quando o inimigo ainda se chamava Lúcifer, e a Bíblia diz que era um anjo de luz, ele planejou tomar o trono de Jesus. Ele planejou destruir Jesus. E a Bíblia diz no Apocalipse 12 que ele até guerreou contra Jesus e os seus anjos. Mas ele percebeu que ele não tinha nenhuma possibilidade de tocar em Jesus, de ferir Jesus ou de magoar Jesus. Jesus estava infinitamente mais alto e poderoso que ele. Quando ele percebeu que ele não tinha possibilidade de ferir Jesus, de atacar Jesus e de matar Jesus, ele percebeu um casal que havia sido criado. E ele percebeu o tamanho do amor que Deus sentia por aquele casal. E ele começou a perceber que o amor era tão grande, mas tão grande, que se ele conseguisse ferir aquele casal, era a única maneira de atingir Jesus Cristo. Quem é pai aqui sabe e entende isso. Eu sou o pai de 2 filhos. Pode falar mal de mim, pode me criticar, pode me atacar, mas, por favor, não toque nos meus filhos. Infinitamente mais é o que Deus sente por você. Então, quando o Apocalipse diz, você leu todo o capítulo e Satanás vem perseguindo o povo de Deus, magoando o povo de Deus, tentando destruir o povo de Deus, mas o verso 14 diz, guerrearão eles contra o Cordeiro, é a maneira de Apocalipse dizer, sempre que o inimigo se levanta contra você, primeiro passou pelo Cordeiro, porque o Cordeiro é o primeiro ferido nos ataques de Satanás contra a tua vida, contra o teu casamento e contra a tua família. Como eu disse, nenhuma lágrima é derramada sem que primeiro o Cordeiro perceba. Então o ódio, na verdade, do inimigo não é contra você, é contra o Deus que te ama. E a vida cristã só tem sentido, meus amigos, quando você compreende o tamanho do amor que Deus tem por você. Até você entender isso, a vida cristã não faz sentido. Até você entender o tamanho do amor que Deus tem por você, guardar sábado, devolver dízimos e ser da igreja não faz sentido. Mas a partir do momento que você entende o tamanho do amor que o Cordeiro, que Jesus Cristo tem por você, a vida cristã passa a ter sentido. Mas a segunda coisa que você precisa entender, quando a Bíblia diz que pelejarão contra o Cordeiro, é que toda vez que o inimigo faz você cair, na verdade é a maneira dele ferir o Deus que te ama. Então, quando o inimigo leva um homem a ser infiel à sua esposa, ele não está nem um pouco preocupado com você, ele não está nem um pouco preocupado com tua esposa, ele não está nem um pouco preocupado com os teus filhos. A grande intenção dele é envergonhar o Deus que te ama e que vai ser ferido e que vai ser magoado. Então ele não tem nenhum interesse no teu casamento, ele não tem nenhum interesse em tua família, ele não tem nenhum interesse em tua vida. O que ele quer, na verdade, é ferir o Cordeiro. É isso que o livro do Apocalipse está dizendo. Todas as vezes que ele consegue ferir um dos filhos de Deus, na verdade ele está pelejando e guerreando contra quem? Contra o Cordeiro que te ama. Mas o texto continua dizendo, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia. Eu costumo dizer que se o livro do Apocalipse terminasse aqui, o último versículo do Apocalipse do livro do Apocalipse pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Ponto, acabou o Apocalipse. Nós já teríamos o suficiente para seguir. Meus irmãos, sabe o que é que você acabou de ler? O Cordeiro vencerá. O que é que você diz? Amém. O Cordeiro vencerá. Sabe o que é que o texto está dizendo? O Cordeiro está dizendo, o Cordeiro vencerá o cemitério, o Cordeiro vencerá a doença, o Cordeiro vencerá o hospital, o Cordeiro vencerá o divórcio, o Cordeiro vencerá a dor, o Cordeiro vencerá as lágrimas. Todas as vezes que você se sentir ferido pelo mal, todas as vezes que o inimigo se levantar para atacar o teu casamento, Apocalipse 17, 14 está aqui para você ler novamente. O Cordeiro vencerá, Deus seja louvado. Talvez você já tenha ouvido essa história, mas me deixa repeti-la, de um garotinho
que estava lendo um gibi do super-herói que ele mais gostava. E ele amava aquele super-herói. E ele lia todos os gibis daquele super-herói. Mas nessa história em especial, o super-herói só apanhava. O vilão batia no super-herói, o vilão quase matava o super-herói, e o garotinho foi ficando incomodado, e no meio da história ele pegou o dedinho, colocou lá no meio do gibi, e foi lá para a última página do gibi. E quando ele leu o último quadrinho do gibi, ele viu que no final o super-herói derrotava o vilão. Aí ele sorriu, voltou para onde estava o dedinho marcado no meio do gibi, olhou bem na cara do vilão e disse assim: você não sabe o que eu sei. No final você vai ser derrotado. Apocalipse 17:14 é Deus te autorizando a pegar o teu dedinho quando o mal te atacar, quando você enfrentar as dores e as lutas dessa vida, pegar o teu dedinho, colocar aqui e dizer: você não sabe o que eu sei. O Cordeiro vencerá. Deus seja louvado, o Cordeiro vencerá. Eu não sei em que momento você está vivendo, eu não sei quais dificuldades você enfrenta, mas eu creio muito no que está escrito na Bíblia. E quando a Bíblia diz o Cordeiro vencerá, eu me apego a isso e tenho a certeza de que, apesar das lutas e das dores dessa vida, eu não posso desistir, porque o Cordeiro vencerá. Mas quando a Bíblia diz o Cordeiro vencerá, gente, você tem que entender literalmente: o Cordeiro vencerá de verdade. Quando Jesus voltar, deixa eu te explicar o que significa isso. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que os anjos irão colocar em nossa cabeça uma coroa de ouro, que é a garantia, a certeza de que Deus está nos dando a salvação. Deixa eu te dizer uma coisa, presta bem atenção nisso. Quando o anjo colocar a coroa na sua cabeça e você tiver a certeza da salvação, ninguém que receber a coroa, absolutamente ninguém, vai pensar assim: ah, eu venci porque guardei o sábado. Ninguém vai pensar isso. Quando a coroa for colocada na sua cabeça e você souber que está salvo para toda a eternidade, ninguém vai dizer assim: eu venci porque entreguei cestas básicas. Eu venci porque fui dizimista. Eu venci porque cantava na igreja. Quando a coroa for colocada na sua cabeça, a primeira coisa que vai vir à sua mente é: o Cordeiro venceu. A vitória é do Cordeiro. A vitória não é pelo que você faz ou obedece. Quando a Bíblia diz que o Cordeiro vencerá, está dizendo assim: acredite nisso aqui e dependa disso aqui. A vitória não é sua, e a vitória não é pelo que você faz, pelo que você obedece ou pelo que você conquista. A vitória é do Cordeiro. E todas as pessoas que forem salvas e vitoriosas para a eternidade vão reconhecer: o Cordeiro venceu. E o Cordeiro que venceu me deu a vitória. E é isso que o texto bíblico diz. Olha para o texto bíblico. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também. Aleluia. O Cordeiro vencerá, já é bom o suficiente, mas ainda tem mais boas notícias. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que caminham com o Cordeiro. Outras versões dizem: os chamados, eleitos e fiéis que andam com o Cordeiro. Então a vitória não é o dia que você guarda, a vitória não é o dízimo que você devolve, a vitória não é a função que você tem na igreja, a vitória é aprender a caminhar com o Cordeiro todos os dias. Essa é a vitória. A grande vitória na vida cristã não é conquistada pelo que eu faço, é conquistada pelo que Cristo já fez na cruz. E se eu quero essa vitória, eu preciso aprender a caminhar com o Cordeiro todos os dias. Oh, gente, eu sei que você já ouviu isso muitas vezes. A grande questão é quando é que o que você ouviu vai se tornar prática e realidade na sua vida. Quando é que o que você já ouviu tantas vezes vai se tornar prática e realidade em caminhar com o Cordeiro? Hoje, pela manhã, eu estava em Petrolina, eu preguei pela manhã em Petrolina, estava pregando esse final de semana e preguei hoje num culto lá cedinho. Estava na casa de um amigo hospedado e antes de ir pregar na igreja ali de madrugada, eu busquei a Deus. Eu me ajoelhei, eu abri minha Bíblia, eu falei com Deus e eu senti a presença de Deus naquele quarto.
E eu busquei a Deus e eu tive um encontro maravilhoso com Ele antes de sair para pregar. E foi maravilhoso o encontro que eu tive hoje de manhã, e eu senti Deus claramente falando no meu coração. Eu estou estudando o livro de 2 Coríntios, versículo por versículo, bem devagar, e Deus está falando profundamente ao meu coração através desse livro. Foi maravilhoso o encontro. Mas sabe o que é que eu vou fazer amanhã? O mesmo. Sabe o que é que eu vou fazer depois? O mesmo. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Quando eu acordo cedo para buscar a Deus e caminhar com o Cordeiro e buscar a Jesus Cristo, eu não o faço porque eu sou pastor, porque eu vou ter que pregar de manhã na igreja de Petrolina, à noite na igreja de Boa Viagem. Eu não faço porque a função pastoral me exige. Deixa eu te explicar por quê. Eu estou aprendendo, estou criando o hábito de caminhar com o Cordeiro todo dia. Um dia, você vai ver uma nuvem no céu. E essa nuvem, que vai começar pequena do tamanho da mão de um homem, ela vai começar a crescer no céu. E ela vai tomar todo o céu. E ela vai estar cercada de milhares e milhares e milhares de anjos. E no meio dessa nuvem, você vai ver um trono, e sentado no trono vai estar Jesus Cristo. E lá do trono onde ele vai estar sentado, ele vai dizer: despertai todos vós que dormis no pó da terra. Quando Jesus disser essas palavras, a voz dele será tão poderosa que todos os que morreram crendo em Cristo irão ressuscitar, como diz a Bíblia. O som da voz de Jesus vai despertar todos os que estão dormindo no pó da terra, e eles irão ressuscitar. E hoje o lugar mais triste do planeta será o lugar mais feliz do planeta, onde serão os reencontros no cemitério. Hoje é o lugar mais triste do planeta. Mas quando a voz de Jesus abrir os túmulos, o lugar mais triste do planeta será o lugar mais feliz do planeta, onde teremos os reencontros. Eu não sei onde é que eu vou estar nesse momento, mas quando o anjo despertar minha mãe que morreu, ele vai fazer nos encontrar novamente. E quando todos os mortos estiverem ressuscitados e os vivos que estiverem prontos para a volta de Jesus, os anjos irão levar-nos até a nuvem onde Jesus está. E lá nós vamos receber a nossa coroa e a harpa de ouro. E nós vamos fazer uma viagem dessa nuvem até a casa de Deus, que Paulo diz que é o terceiro céu onde Deus habita. E que Apocalipse diz que é uma cidade toda de ouro, com portas de uma pérola só. Em uma dessas portas, Jesus vai ficar em frente a ela, a porta vai estar fechada. A porta de pérola do céu vai estar fechada. E Jesus vai ficar em frente a essa porta. E nós vamos ver toda a multidão de salvos. E eu vou estar lá no meio, segurando a mão de Gleice, minha esposa, e Glenda são meus filhos. E nós vamos ver no meio da multidão um homem mais alto do que todos os homens e uma mulher mais alta do que todas as mulheres. Nós vamos entender que são os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E Jesus, da porta do céu, do Éden, ele vai chamar Adão para abraçar Adão, simbolizando um abraço em toda a humanidade salva. E Adão vai começar a andar pelo meio da multidão. E vai ficar em frente a Jesus. E Jesus vai abrir os braços para abraçar Adão. E quando Jesus abrir os braços, Adão vai ver uma marca na mão de Jesus que ele nunca viu. Adão fazia o culto enquanto estava no Éden. Ele fazia o culto todos os dias com Jesus. Aquelas mãos foram que formaram o barro para fazer Adão. Adão já viu a mão de Jesus. Mas naquele tempo, Jesus ainda não tinha morrido na cruz e as marcas não estavam lá ainda. E quando Adão vir as marcas na mão de Jesus, ele vai entender que aquele cordeiro que ele matou durante toda a vida era um símbolo do Salvador dele, Jesus Cristo, que está na frente dele. Ele não vai ter coragem de abraçar Jesus. Ele vai tirar a coroa, ele vai colocar os pés de Jesus, ele vai se ajoelhar e vai dizer: digno, digno, digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. E Jesus Cristo vai se abaixar, vai levantar Adão, vai abraçar Adão, vai colocar a coroa de volta na cabeça dele e vai virar Adão para a multidão de salvos. E vai dizer o que eu mais sonho ouvir na minha vida. Ele vai dizer: vosso conflito está terminado. Vinde benditos do meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. E com essa mão que abraçou Adão, ele vai abrir a porta de pérola do céu,
e vai convidar a multidão de salvos para entrar. E nós vamos entrar pelas ruas de ouro, e Adão à frente com Jesus vai nos dizer, ali foi aquele lugar que eu dei o nome para os animais, ali foi o lugar que eu fui criado, e nós vamos até a árvore da vida, vamos comer dos frutos da árvore da vida. Os homens crescerão à estatura de Adão, as mulheres crescerão à estatura de Eva. Você já vai estar completamente feliz. Você vai ter visto Jesus na nuvem, você vai ter visto Jesus na porta do céu, mas em algum momento, Jesus Cristo vai começar a andar por entre a multidão e você vai começar a pensar, será que ele está vindo falar comigo? E Jesus Cristo vai se aproximar, e vai se aproximar, e vai se aproximar, e você vai chegar à conclusão, ele está vindo falar comigo. Jesus Cristo vai ficar na tua frente e vai dizer assim, meu filho, seja bem-vindo. E ele vai enxugar os seus olhos a última lágrima. Eu tenho minha teoria para essa última lágrima. Eu posso estar errado, mas essa é a minha teoria. De que a última lágrima é aquela dor que você passou na terra, que Deus até te confortou, mas nunca te explicou. Quando a minha mãe faleceu, por exemplo, era o ano do meu casamento, ela estava organizando tudo. Era o começo do meu ministério, ela era mais a pastora do distrito do que eu. E Deus me confortou, Deus me ajudou, mas Deus nunca me explicou por que naquele ano, por que naquele momento. E quando ele enxugar a última lágrima, eu vou entender por que aconteceu do jeito que aconteceu. E vou dizer, glorificado seja o meu Deus. E ele vai me abraçar e vai dizer, seja bem-vindo para a eternidade. Então você sabe por que hoje de manhã eu acordei de madrugada para buscar a Deus? Não é porque eu tinha que pregar 2 vezes, não é porque eu sou pastor, é porque eu não quero perder o abraço, só por isso. Nem todo dia eu acordo com vontade de orar, nem todo dia eu acordo com vontade de ler a Bíblia, mas todo dia eu acordo com vontade de receber esse abraço de Jesus. Aí sabe o que é que isso me faz? Isso me faz aprender a caminhar com o Cordeiro todos os dias, porque eu já entendi que a vitória não é minha, que a vitória é do Cordeiro e daqueles que aprendem a caminhar com o Cordeiro. É o que diz a Bíblia. O Cordeiro vencerá e vencerão também os que caminham com o Cordeiro ou os que se acham com o Cordeiro. Você tem que ler o livro do Apocalipse, você tem que entender que ele está dizendo, olha, não é que eu sou contra o sábado, não é que eu sou contra o dízimo, não é que eu sou contra você ter função na igreja, não entenda mal. Mas a salvação não depende do que você faz, a da salvação depende de quem você conhece. E se você conhecer, você vai fazer essas coisas pelo motivo correto. Não para conseguir alguma coisa, mas porque você já entendeu que tem tudo em Cristo. Então tudo que eu faço é uma resposta a tudo que eu já recebi. Então eu quero convidá-lo essa noite a dizer, Santo Deus, eu também não quero perder esse abraço. E eu quero aprender a caminhar com o Cordeiro esse ano. Às vezes, a gente pensa assim, olha, eu estou na vida cristã. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Estar na vida cristã é aprender a caminhar com o Cordeiro. Um dia, um pregador que eu admiro muito, já falecido, Billy Graham, um pastor batista, ele foi participar de um programa de entrevistas que era um programa desafiador, porque o entrevistador, Larry King, ele tinha o costume de fazer perguntas muito difíceis. E tinha, naquela época, pessoas famosas que até se negavam a participar do programa com medo das perguntas que seriam feitas, porque eram perguntas que deixavam a pessoa exposta e, às vezes, envergonhada, constrangida, mas Billy Graham aceitou participar do programa. Em um momento, o apresentador perguntou ao reverendo Billy Graham. Naquele momento, Billy Graham era o pastor mais famoso do planeta. Ele era conhecido no mundo inteiro. Ele era respeitado no mundo inteiro. Milhares de pessoas estavam assistindo aquela entrevista. E o entrevistador perguntou ao reverendo Billy Graham, você tem algum pecado que você cai nele, que quando você cai você se envergonha? E era uma pergunta delicada. Porque se ele dissesse não, todo mundo ia dizer o quê? Mentira, quem é que não tem pecado? Se ele dissesse sim, ele já sabia qual era a próxima pergunta. Qual era? Que pecado é esse? E Billy Graham respondeu, eu tenho sim. Eu tenho um pecado que eu me envergonho quando eu caio nele. E antes que você pergunte, eu vou te dizer que pecado é esse. É o pecado de sair de casa sem ter tido um encontro íntimo
e pessoal com Jesus Cristo. Meus irmãos, este é o pecado. Se você cai no final do dia, você não pode dizer assim, eu estava até bem, mas no final do dia eu caí em pecado. Não, você tem que dizer assim, eu caí no começo do dia porque não tive encontro com Jesus. E a minha queda do final do dia é consequência da queda do começo do dia. Porque qualquer queda ao longo do dia é consequência de não ter ido à presença de Jesus Cristo e começado o dia na presença dele. Então, o Apocalipse está dizendo, você quer vencer? Jesus Cristo vai te dar a vitória. Você quer essa vitória? Eu quero. Então você tem que aprender a caminhar com o Cordeiro. Você planejou esse ano perder peso? Você planejou esse ano fazer atividade física? Você planejou esse ano aprender uma língua nova? Você planejou esse ano aprender um instrumento? Então pega essa lista e coloca lá no topo. Esse ano eu vou caminhar com o Cordeiro como eu nunca caminhei. Meus irmãos, eu tenho 22 anos de ministério. E eu simplesmente abomino qualquer tentativa de marcação da volta de Jesus. Eu abomino. Não me dê nenhum vídeo desses especulativos falando de decreto dominical, falando de perseguição, falando de... Não, eu não vou assistir. Eu simplesmente abomino essas coisas, porque para mim essas coisas vão acontecer no tempo de Deus. Eu não posso adiantar nem atrasar. A minha preocupação não tem que saber quando ele vai voltar, quando vai ser o decreto, quando vai ser perseguição. A minha preocupação tem que ser caminhar com Deus todos os dias, para que quando aconteça eu esteja de pé. Esse é o meu pensamento. Então, eu não fico com essa coisa de marcação da volta de Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa, sem esse sentido de especulação. Oh, meus irmãos, eu tenho tanta segurança de que estamos próximos, tanta segurança. Eu estou tão convicto de que estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. E não é por causa de perseguição, não é por causa do que está acontecendo em outros países. Jesus falou, quando este evangelho for pregado em cada reino, tribo e nação, então virá o fim. E tem umas coisas incríveis acontecendo. Alguns meses atrás eu tive o privilégio de ir ao Egito, participar de um evento da igreja. Me convidaram e eu estive lá. E é um país dificílimo para pregar o evangelho. Nós temos um internato no Egito, e esse internato está cercado de 8 mesquitas muçulmanas. E no Egito é impossível pregar o evangelho. As pessoas são completamente fechadas, e em alguns estados é até crime você falar do cristianismo para outras pessoas. E as pessoas do nosso internato, que não podiam sair para pregar, começaram a ir no bairro, porque o Cairo, a capital, é um lixão a céu aberto, não tem nenhum controle de lixo, montanhas e montanhas de lixo. E as pessoas do nosso internato disseram, olha, já que não podemos sair para pregar, nós podemos sair para ajudar. E começaram no bairro onde está o nosso internato a limpar o lixo. É tanto lixo que não se limpa com pá, eles têm um trator e uma retroescavadeira. E passaram 8 anos limpando o bairro e se tornou um dos bairros mais limpos da capital. E as pessoas ficaram impressionadas, por que vocês estão fazendo isso por nós? E eles falaram, porque nós temos um Deus que diz que devemos amar as pessoas. E eles perguntaram, o que é que vocês têm mais para nos dar? E eles disseram, se vocês entrarem em nosso internato, nós temos aula de inglês, nós temos aula de informática, nós temos aula de futebol, nós temos aula de violão, de graça para a comunidade. E, meus irmãos, está acontecendo um verdadeiro milagre hoje no Egito. 800 muçulmanos estão entrando toda semana no nosso internato para estudar conosco. Isso, para aquele país, é uma coisa inimaginável. Quando eu vejo aquilo acontecendo, quando eu vi aquilo acontecendo, eu caí nas lágrimas, porque sabe o que eu vi? Jesus dizendo, o evangelho do reino está chegando a cada tribo, língua e nação. Eu estou voltando. Então, a maior segurança que eu tenho, a maior certeza que eu tenho de que eu preciso caminhar com o Cordeiro, porque logo, logo Jesus vai voltar, é a Brenda hoje dizer, eu quero entregar a vida a Jesus. É pessoas no Egito dizendo, eu quero conhecer Jesus apesar de ser um crime para a minha família, mas eu quero entregar a vida a Jesus. Aí sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que os vitoriosos, eles são chamados, eleitos e fiéis. Olha para o texto bíblico, vamos ler de novo, verso 14.
Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que andam com o Cordeiro. Alguns pensam assim: chamado, eleito e fiel são três pessoas diferentes. Na verdade, não. Chamado, eleito e fiel está falando da mesma pessoa, o vitorioso. Então, são características daqueles que irão vencer com o Cordeiro. Então, todos que irão vencer serão chamados, eleitos e fiéis. Deixa eu explicar essas três palavras para você. Chamado, gente, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando ele disse assim, está consumado, ali ele estava fazendo um chamado para todos. O chamado é universal, o chamado não depende de igreja, o chamado não depende do dia que você guarda. Quando Jesus Cristo disse, está consumado, ele estava dizendo, desde o primeiro homem e mulher até o último homem e mulher, todos estão sendo chamados para a salvação. Então, o chamado não pertence à igreja adventista. O chamado ele é universal. Como adventista, nós não cremos que só existe salvação na igreja adventista. Ao contrário, nós acreditamos que o povo de Deus é maior fora da igreja adventista do que dentro da igreja adventista. Porque o chamado de Deus ele é universal, é para todos. Pastor, e por que, apesar de todos serem chamados, nem todos serão salvos? Aí vem a segunda palavra, eleito. Eleito é aquele que aceitou o chamado. Então, se eu aceitei o chamado e quero caminhar com o Cordeiro, eu sou eleito. Então, eleição, biblicamente, não é uma determinação de Deus. Não, você está determinado para a salvação e você está determinado para a perdição. Não. Nós acreditamos que eleição é a resposta ao livre-arbítrio de aceitação da graça de Deus. Pastor, e como é que eu sei que eu fui chamado e eleito? Aí vem a terceira palavra. Qual é a terceira palavra? Fiel. Fiel é a maneira como o chamado e o eleito vive. Então, deixa eu te dizer uma coisa, em nome da autoridade bíblica. Não brinque com a fidelidade. Não brinque com a fidelidade. Eu não posso dizer assim, eu sou chamado e eleito, mas sou infiel à minha esposa. Não, não. Tem alguma coisa errada com o meu chamado e minha eleição. Porque quem é chamado e eleito, como é que ele vive? De maneira fiel. Eu reafirmo o que eu falei no começo do sermão. O que vai te salvar não é o sábado que você guarda, nem o dízimo que você devolve, nem a comida que você come. O que vai te salvar é o que o Cordeiro fez por você na cruz do Calvário. Agora, se você entendeu isso de verdade, você vai viver cuidando do teu corpo, guardando o sábado bíblico, sendo fiel nos dízimos e ofertas, honrando a tua esposa, honrando o teu Deus, porque o chamado e o eleito, ele vive uma vida fiel. Então não brinque com a infidelidade. Havia um pregador chamado Spurgeon, que um dia ele fez um sermão belíssimo e ele concluiu o sermão dizendo: não suje as suas mãos com a lama do pecado, porque muito em breve a sua mão será usada para tocar a harpa de ouro em louvor ao Rei dos Reis. Não suje os seus ouvidos com a sujeira do pecado, porque muito em breve os seus ouvidos serão usados para ouvir os anjos cantando Hosana ao Rei dos Reis. Não suje os seus pés com a lama do pecado, porque muito em breve os seus pés serão usados para entrar na cidade de ruas de ouro. Não suje os seus olhos com a maldade do pecado, porque muito em breve os seus olhos serão usados para ver o Rei dos Reis em sua glória. Então viva de uma maneira fiel, porque quando eu vivo de uma maneira fiel, eu estou dizendo que eu estou caminhando com o Cordeiro para viver com o Cordeiro. Eu entendi o que ele fez por mim, e a resposta que eu vou dar é uma resposta de fidelidade e compromisso ao Cordeiro. Então eu quero convidá-lo essa noite a dizer: Santo Deus, muito obrigado porque o Cordeiro já venceu. E as lutas que eu estou enfrentando, elas vão chegar ao fim, porque o mal vai chegar ao fim, porque o Cordeiro já venceu. Mas obrigado porque ele não apenas venceu, mas a Bíblia diz que ele vai compartilhar essa vitória comigo. E eu quero aprender a caminhar com o Cordeiro, porque eu quero vencer com o Cordeiro. E quero aprender a caminhar com o Cordeiro, porque eu quero ter a vitória do Cordeiro. Me permita concluir com uma história.
há alguns anos atrás, eu fui convidado para pregar em uma igreja num bairro que as pessoas tinham medo de entrar, um bairro perigoso de uma capital aqui do Brasil, e me convidaram para pregar, me orientaram como chegar com segurança na igreja, e eu preguei numa igreja pequena, mas muito acolhedora, muito carinhosa. E quando eu estava pregando, eu percebi que lá no último banco tinham 4 homens bêbados. Eu disse assim, olha, eu já preguei e já vi um bêbado na igreja, nunca vi 2, mas 4. Eu pensei, isso aqui é uma igreja ou uma reunião de alcoólatras anônimos? E esses bêbados faziam barulho, e quando um dormia, outro acordava, e quando um falava, o outro respondia, e eu estava tentando pregar ali como deu para pregar, e observei que durante todo o sermão tinha um irmão vestido ali de terno, tentando acalmá-los, e ele ia lá, acalmava um, ia para lá, acalmava outro, ia para lá, pedia que o outro ficasse quieto, e assim ele ficou todo o sermão tentando acalmar os 4 bêbados. E eu preguei como deu para pregar, fui à porta despedir as pessoas, e esse irmão de terno na saída me disse, ô pastor, me desculpe, eles atrapalharam o seu sermão inteiro, pastor, a culpa é minha. Eu disse, não, irmão, a culpa não é sua não, a culpa é deles, estavam fazendo barulho. Ele falou, mas pastor, sou eu que trago eles. Eu disse, irmão, então a culpa é sua. Irmão, por que o senhor traz 4 bêbados para o mesmo culto? Ele me falou, pastor, porque eram 5. Eram 5. Eu era o 5º. A bebida tirou tudo de nós 5. Nós vivíamos pela rua, eu perdi minha família, eu perdi meu emprego, eu perdi minha dignidade. E um dia, pastor, eu estava na rua pedindo comida, e eu bati na casa daquele ancião, e apontou para o ancião, eu bati na casa daquele ancião ali. E ele abriu a porta e eu disse assim, olha, eu queria comida. E ele disse assim, olha, você vai comer, mas antes você tem que tomar um banho. E ele deixou eu entrar na casa dele e eu tomei um banho. Quando eu tomei um banho, ele me deu uma roupa. Minha roupa estava suja, fétida. E quando eu tomei banho e troquei a roupa, ele me deu comida. Quando eu terminei de comer, ele disse assim, você quer estudar a Bíblia comigo? Ô pastor, depois de tomar banho, vestir uma roupa limpa e comer, você não nega nada, você aceita tudo. Eu comecei a ir para a casa dele estudar a Bíblia e Cristo me alcançou. E Cristo me tirou daquela lama, e Cristo fez por mim o que eu nunca imaginei que poderia fazer. Eu recuperei minha família, eu recuperei minha dignidade. E agora, pastor, eu estou trazendo os meus amigos, porque o que Cristo fez em mim, a vitória que ele teve na minha vida, eu quero que tenha na vida dos meus amigos. Eu cheguei à conclusão de que aquele sermão dos 4 homens lá atrás foi melhor do que o sermão que eu apresentei no púlpito. Aquele sermão lá atrás estava dizendo para a igreja inteira, o Cordeiro tem vitória. O Cordeiro é poderoso, o Cordeiro pode tirar você do adultério, o Cordeiro pode tirar você do vício, o Cordeiro pode tirar você da lama do pecado, o Cordeiro pode tirar você daquele pecado que você tenta esconder de todo mundo, o Cordeiro pode te dar vitórias. O Cordeiro já venceu. E como é que eu tenho essa vitória? Aprendendo a caminhar com o Cordeiro todos os dias. Como eu disse, eu não sei o momento que você está vivendo, não sei quanto mal está te atacando, mas eu quero que você essa noite possa, ao assistir o batismo, renovar o seu compromisso com Deus, de caminhar com o Cordeiro, de entregar a tua vida a Ele, de andar com Ele todos os dias, para que essa vitória que já é do Cordeiro possa ser sua, porque aprendeu a caminhar com o Cordeiro.